Tito, capítulo 2, versos de 1 a 10. Os deveres das várias classes de pessoas crentes. Eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém. Oremos. Bendito Deus, Pai bondoso, louvamos-te, ó Senhor, pela graça maravilhosa de podermos fazer parte do teu povo, pela diversidade, ó Deus, que existe no meio do teu povo. Homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, servos, senhores, mostrando, ó Deus, que o Senhor, além de não fazer acepção de pessoas, estende a tua graça salvadora a todos os tipos de homens. Pai bendito, que nós possamos aprender, ó Deus, da tua palavra, aprender de ti, e que o Senhor mesmo edifique a tua igreja por intermédio da pregação do Evangelho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a semelhança da carta a 1 Timóteo, nós vamos perceber a preocupação do apóstolo Paulo em dar instruções à igreja, neste caso aqui, ao pastor que estava responsável sobre a igreja, neste caso também, não é? Na ilha de Creta, não apenas uma igreja, mas as várias igrejas que faziam parte ali da ilha de Creta. Paulo, ele passa no capítulo 1, a nível de recapitulação, a descrever a Tito qual é a essência e qual o propósito, a finalidade do ministério. Vai demonstrar também a necessidade de se instituir um governo bíblico pela ordenança de presbíteros que se adequem ali às características prescritas, e também vai falar sobre a existência dos falsos mestres. Ele vai apresentar o ministério, a sua natureza, ele vai demonstrar a necessidade de, pela ordenação de homens aptos para o ministério, combater o falso ensino e resistir aos falsos mestres. Mas a vida cristã não se trata somente de uma defesa, de uma apologia, não é, à fé e ao conteúdo da fé. Não somente se trata de combater aqueles que se levantam como hereges, como líderes de próprias denominações. A vida cristã vai muito além do que isso. Eu sei que você vê o pastor frequentemente falando sobre falsos mestres, sobre um falso ensino, sobre uma falsa religião, e o pastor tem este papel não apenas de apacentar o rebanho, de alimentar o rebanho, mas também de
tirar do meio do rebanho os lobos e impedir que os lobos eles alcancem o rebanho. Mas não se limita a isso a vida cristã. E o texto que nós lemos agora no capítulo 2 vai evidenciar isto. Uma das melhores formas de nós combatermos o engano, de nós defendermos a verdade, é pela vida e pela prática da verdade. Nós podemos sim munirmos, as nossas mentes e corações com argumentos, com teorias, com doutrinas, para que sejamos bons debatedores no que diz respeito ao que é verdadeiro ou ao que é falso, mas o que vai mais efetivamente fazer avançar o reino de Deus, o que vai mais efetivamente confirmar a verdade e o poder do Evangelho, é esse Evangelho experimentado, vivido, demonstrado. É o testemunho, é a vida, é a prática do Evangelho. A confirmação de que a doutrina, ela não apenas é verdadeira, mas ela é poderosa, ela se dá pela demonstração do poder de Deus na vida da igreja. Esta igreja que está na contramão do mundo, que não é refém do que o mundo vende, que não ama o que o mundo ama, isto demonstra o poder e eficácia do Evangelho. Então, o Evangelho, ele não é apenas uma série de doutrinas que você absorve e compreende. Ele é especialmente como vivemos todos os dias. Você vai perceber que essa estrutura é muito natural nas cartas pastorais. O apóstolo Paulo vai falar sobre a doutrina, vai falar sobre a importância de se pregar a verdade, de se defender a verdade, de se combater o erro, e logo em seguida ele vai falar dos deveres dos crentes, dos homens, das mulheres, dos maridos, das esposas, dos filhos, dos servos, dos senhores. Nós vimos isso em 1 Timóteo, e nós encontramos essa estrutura de forma repetitiva. É porque é necessário que a fé ela seja conhecida, mas que ela seja experimentada, ela seja vivida. Não adianta você andar com o pão na sacola e morrer de fome. Você precisa comer para que seja nutrido, para que seja alimentado e para que viva. Então, irmãos, o texto do capítulo 2, ele vai se dirigir especialmente aos deveres das categorias existentes de crentes. É importante também que notemos, irmãos, que dentro da igreja existe uma diversidade, não é? Nós não temos apenas homens, não temos apenas mulheres, não temos apenas jovens, não temos apenas crianças. Eu sei que por muito tempo eu ouvi isso, eu nasci e me criei em igreja, irmãos, já tenho mais de 30 anos de vivência cristã, e eu já ouvi muitas pessoas dizendo que o jovem é a força da igreja, o jovem é a alma da igreja. Uma igreja sem jovens, uma igreja sem aquilo outro, e os crentes têm o hábito de tentar legar a uma esfera ou outra, a uma sociedade ou outra, as mulheres não sei o quê, os homens não sei o quê mais lá. Irmãos, a igreja ela é diversa, naturalmente diversa, ela vai ter homens e mulheres, velhos e crianças, isso é orgânico. Para uma estrutura saudável, social, ela precisa ter homens, mulheres, crianças e velhos. Então, nós temos deveres para todos eles. Dever de levar o nome de Cristo, dever de testemunhar do Evangelho, dever de trabalhar para o Senhor. Ele não está restrito ao pastor, ele não está restrito aos jovens, ele não está restrito às senhoras. Todos nós temos santos deveres na casa do Senhor. Nós temos como evidenciar a legitimidade da nossa fé pela nossa vivência, pelo nosso testemunho. Você vai perceber que existe uma associação imediata aqui. Paulo, no capítulo 1, ele vai falar da conduta hipócrita e iníqua dos falsos mestres. Ele vai tratar que estes mestres, além de ter um falso ensino, eles têm uma vivência que confirma que eles são falsos. O seu testemunho não corrobora com a mensagem evangélica. Então, nessa transição, ele começa o texto do capítulo 2, no verso 1, dizendo exatamente isso. Tu, porém, ele vem dos falsos mestres com um falso ensino, eles vêm dos falsos mestres com uma falsa experiência de vida, e ele chega para Tito e diz, você, porém, você diferente, você não como eles. Tu, porém, qual deve ser o conteúdo da pregação e do ensino de Tito à igreja, às igrejas na ilha de Creta?
Paulo confirma: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Em contraste com os falsos mestres do capítulo 1, que ensinavam seguindo as suas próprias intenções, que acreditavam que a doutrina era fonte de lucro, que eram reféns ali das suas próprias vontades, Tito, como ministro, como pastor, ele tinha o dever e a obrigação de falar aquilo que estava nas Sagradas Escrituras. Fala o que convém na sã doutrina. É importante, irmãos, porque ser crente, ele vai implicar em um novo nascimento, né? As pessoas acreditam que crente é alguém que tem uma lista de proibições enormes, que não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo outro. Isso é parcialmente verdade, irmãos. Não porque estejamos proibidos, não porque tenhamos restrições e sejamos tristes e infelizes, mas porque Deus, com a sua sabedoria e com a sua graça, Ele preparou para o seu povo um novo caminho. Ele quebrou a escravidão, de forma que nós não somos mais escravos do nosso coração, da nossa carne, nem do diabo. Então, para nós não temos necessariamente uma lista de proibições. Nós temos virtudes ordenadas. Nós temos pecados a evitar. E nós temos liberdade para escolher e para fazer aquilo que glorifica a Deus. Você vai perceber a descrição apostólica que inicia-se no verso 2, tratando dos homens idosos. Eu achei interessante porque eu ia até colocar no resumo da mensagem senhores, porque as pessoas não gostam de ser chamadas de idosos. Um homem idoso. O que é um homem idoso? É alguém com a idade já um pouco mais avançada, alguém mais experiente. Nós lemos recentemente pelas manhãs que uma das maldições que foram postas sobre o povo é que na casa deles não haveriam velhos, né? Hoje o povo acha ruim ser velho, mas quando é novo ninguém quer morrer, né? Esta é uma característica bela, chegar à velhice, ser avançado em dias, muito embora nós saibamos que depois de determinada idade nós viveremos de canseiro e enfado, mas mesmo assim, os que têm idade e maturidade, eles não são descartáveis, não são um desperdício, não são sem propósito. Eles precisam e devem viver a fé e manifestar a fé por meio da sua conduta. Eu sei que tem algumas pessoas que vão ficando velhos, vão ficando desbocados, vão perdendo pudor, parece que não tem bom senso, não é? Às vezes é alguma coisa mesmo já da finalzinho da vida, né, que a gente observa, mas a grande maioria torna-se relapso. Acredita que não tem mais o que fazer, que não pode servir mais, que não tem como contribuir, ou que o que faz não importa mais, porque já está chegando mesmo o fim da vida. Nós vamos perceber, irmãos, pelas características apresentadas pelo apóstolo Paulo, que dos homens idosos é sim esperado uma conduta digna do evangelho. Especialmente, ele inicia a lista com os homens idosos, porque eles são os líderes no seu lar. Eles são os líderes na casa do Senhor. Eles eram, sim, líderes na sociedade. Eles estabeleceram um governo. Eles vivenciaram o governo. Eles defenderam seus lares. Eles ganharam seus pães, o pão da sua casa, o pão da sua família, o mantimento, o sustento. Eles tiveram, irmãos, papel fundamental na sociedade. E quando nasceram de novo, quando se tornaram servos do Deus Altíssimo, eles ocupam também um papel fundamental na vida da igreja. A sociedade ela foi montada, e estruturada sob os ombros de homens corajosos e fortes. Eu sei que hoje o discurso feminista tenta demonizar os homens, como se eles fossem o mal personificado. Mas nós sabemos, irmãos, como o nosso país se tornou como é, como ele foi desbravado. Sabemos como a estrutura do nosso país se sustenta, como que os serviços mais perigosos, mais esmos, eles são realizados por homens que trabalham e se dedicam e têm ali esse papel fundamental de relacionar-se com a criação, de governar a criação e de cuidar também do seu lar. Então, nós não temos esse pensamento, e se você é uma mulher cristã e romantiza com esse tipo de pensamento, fuja desse pensamento.
Jesus Cristo é um homem, você não pode demonizar. Mas ele é perfeito, sim. Mas se você parte deste princípio, as mulheres também têm pecados. Homens e mulheres são igualmente pecadores. Esta distinção entre gênero é uma confusão que Satanás tem perpetrado. E nos corações que tantas vezes suscetíveis ao ensino ideológico mundano, compram esse discurso. Os homens, eles têm um papel fundamental na igreja. Cristo, ele escolheu quantos homens para começar a sua igreja primitiva? 12 apóstolos. Com a traição de Judas, Matias é eleito. Posteriormente, o apóstolo Paulo é chamado. Mas sob o fundamento apostólico, sobre o sangue derramado destes homens, porque todos eles, com exceção de João, foram martirizados, a igreja primitiva foi edificada. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, são estes homens que são ordenados a ensinar, a pregar, que são ordenados a serem presbíteros e diáconos, para que a igreja tenha ensino, para que a igreja tenha cuidado. Então nós não podemos comprar o discurso secularista mundano de que o homem por si só, pelo fato de ser homem, ele é um problema e ele é um inimigo. Todo homem pecador, irmãos, carece da graça de Jesus Cristo. E todo homem redimido é um instrumento útil nas mãos do Senhor. Como devem se portar então os homens? Vocês que se identificam como idosos, Nós, homens com mais experiência, como deve ser a conduta? O apóstolo Paulo diz que eles precisam ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. O homem cristão, ele precisa ter domínio próprio. Aqui em temperantes poderíamos substituir por domínio próprio. Ele precisa ter uma conduta irrepreensível, ele precisa ser respeitável. Pense sobre isso. Você que é homem cristão, você precisa ter domínio de si mesmo, você precisa contar com um bom testemunho, e eu não estou falando por causa da tua própria reputação, da tua própria honra, eu estou falando especialmente por causa do bom nome de Cristo Jesus. Você que é cristão, essas características precisam adornar a tua experiência com o Evangelho. É triste, irmãos, e é terrível perceber como os ímpios, eles tripudiam, eles zombam da igreja e de Cristo Jesus por causa do terrível testemunho de muitas pessoas que se denominam crentes, que afirmam crentes, que vão à igreja com alguma frequência, mas que na sua vivência o seu testemunho é completamente reprovável. São desonestos, são corruptos, têm um linguajar podre, são violentos, eles são irresponsáveis, são infiéis, amantes do dinheiro, gananciosos. Estes homens afirmam cristãos. Isso é vergonha para o Evangelho. Isso é vergonha para o nome de Cristo. Então, para que as igrejas de Creta elas fossem estabelecidas, era necessário que houvesse um governo bíblico, mas também era necessário que estas questões de convivência, de vivência testemunhal, elas fossem tocadas, elas fossem mexidas, E, logicamente, o papel do presbiterato aqui é confirmado, porque como um homem reprovável dentro da igreja é tratado? Por meio do ensino e por meio da disciplina eclesiástica. A importância de um governo bíblico não é somente denunciar o erro e combater os falsos mestres, mas é também tratar o rebanho dentro do aprisco. É recomendar as virtudes cristãs e punir e denunciar a prática do pecado dentro da igreja. Então é esperado dos homens que eles sejam também sadios na fé. Eu sei que hoje muitos homens cristãos estão acomodados com a presença de um pastor, com a presença de presbíteros, com outros homens que tomam a frente do ensino, mas é dever de todo homem cristão ser sadio na fé. Não estou dizendo que você precisa ter um curso de teologia, mas você precisa ser maduro na fé, conhecer a palavra, conhecer a doutrina, estar pronto para ensinar no seu lar, no seu trabalho, para trazer uma palavra de conforto, para confrontar um amigo que está em pecado, um irmão que está em pecado, para admoestar, para aconselhar. É importante para a vida da igreja que os homens da igreja conheçam o Evangelho, conheçam a fé que eles professam possuir, estejam aptos para
falar de Deus e da glória do seu Filho. Tá? Isso deveria ser algo extremamente natural, mas nós sabemos e percebemos pela necessidade de Paulo recomendar a Tito estas características, que frequentemente nós vamos lidar com estes problemas no ambiente eclesiástico. Tá? Eles precisam ser também exemplos no amor e na constância. Eles precisam ser confiáveis, eles precisam estar presentes, eles precisam transmitir segurança. Eles não podem carregar essa característica que na Escritura é apresentada como característica de meninos, que são lançados de um lado para o outro. Eles precisam ter um firme fundamento e a sua maturidade vai ser um alicerce muito importante na casa de Deus. Homens prontos para defender a fé, mesmo que necessário seja entregar a sua própria vida pelo nome de Cristo. Vocês estão prontos? Homens. Eu sei que nós vivemos em dias muito tranquilos até o momento, mas pode ser que chegue este dia, em que os verdadeiros homens de Deus se levantem à semelhança de Estevão, que foi martirizado, e defendam a fé, e não voltem atrás, e não neguem o Evangelho, e digam que a verdade é verdade, que a luz é luz, que as trevas são trevas, e é preciso ser homem para fazer isso. Não no gênero, mas a coragem e da intrepidez e da integridade que é necessária e é requerido dos homens tementes a Deus. Nós precisamos edificar estas características que são aqui listadas. Mas, irmãos, quanto às mulheres idosas, aqui é que fica difícil, né? Porque o homem idoso ele já acha ruim. Quando fala de mulher idosa, ninguém quer ser, né? Uma mulher idosa. Mas você vai perceber pela estrutura textual, irmãos, que todas as características que foram acrescentadas aos senhores, elas também são replicadas sobre as senhoras. O semelhantemente, ele não vai interromper a lista aqui não. Ele vai abarcar tudo o que já foi mencionado e vai acrescentar algumas virtudes aqui que são esperadas das mulheres idosas, ou das senhoras, ou das mulheres mais experientes. E o que o texto nos fala sobre isso? Diz que elas precisam ser sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Irmãos, existe uma repetição aqui de fatores que demonstram um problema que era cultural, né? No caso do homem, isso não vai aparecer de forma tão fácil de entender, de enxergar, mas na tradução do texto aqui, quando fala sobre um homem são, como um homem sadio, na verdade, como um homem sensato, não um homem são, mas um homem sensato, a palavra ela faz menção a um homem que tem domínio próprio, especialmente contra a bebida, tá? Contra o vinho. E no caso das mulheres, isso vai ser repetido. Era um problema da ilha de Creta que os homens e mulheres daquela localidade, eles fossem entregues às festividades e à embriaguez. Era um problema enfrentado pela igreja. E eu olho para os nossos dias, irmãos, não parece muito diferente da nossa sociedade, né? Eu já falei isso aos irmãos, e isso é tão fácil de perceber. Parece que o povo, não vou dizer brasileiro, que eu não tenho tanto conhecimento, mas o povo aqui no Balsa, eles vivem em função da bebida. A programação número 1 é beber. Onde é que tu vai tomar uma hoje, né? A conversa dos homens gira em torno disso. Está dando sexta-feira à tarde, a pessoa já está pensando onde vai beber, o que vai beber, com quem vai beber. É a atividade recreativa número 1 do balsense, assar carne e beber cerveja. Se não tiver carne, bebe só a cerveja, né? Então faz parte desta cultura e fazia parte também na igreja, na ilha de Creta, nas igrejas da ilha de Creta, a prática da bebedice. Então Paulo ele vai admoestar aos senhores que eles precisam ter domínio próprio e também às senhoras. É feio o homem bêbado. Mulher bêbada não é menos feio. Mas espera-se socialmente um pudor maior, uma classe maior, uma dignidade maior das mulheres, de tal forma que torna-se ainda mais escandaloso a
prática da embriaguez e da bebedice por parte das mulheres. E aqui estas irmãs, elas são admoestadas a não serem escravizadas a muito vinho. São pecados, irmãos, que frequentemente eles dão trabalho na vida da igreja. O que está antes desse, que antecede a embriaguez, que eu saltei, é de fato, irmãos, um pecado que precisa ser combatido na vida da igreja. A calúnia é dirigida especialmente às senhoras, porque mais frequentemente entre as senhoras, não que seja um pecado restrito ao gênero feminino, mas especialmente as senhoras, as mulheres, elas demoram-se no falar, em caluniar, em falar mal, em falar umas das outras, em falar por falar, em falar até o que não é verdade. E isso, irmãos, é um pecado que precisa ser combatido e que é extremamente danoso à vida da igreja. Não é? Você sabe que os crentes, eles são conhecidos por serem fofoqueiros. Eles gostam de falar mal da vida dos outros. E nós sabemos que é a quebra do 9º mandamento. Nós não devemos levantar falso testemunho contra o nosso próximo. Não devemos mentir, não devemos difamar. Não devemos, inclusive, irmãos, ser precipitados na presunção do mal. Com frequência, os crentes olham e têm a habilidade impressionante de maldar tudo aquilo que vem, de imaginar em suas mentes o que há de pior, e não conseguem ser misericordiosos quanto aos seus próprios irmãos, muitas vezes contra os seus próprios cônjuges. A presunção é sempre que o pior acontece. E esse é um problema, irmãos, que está enraizado no fundo do nosso coração. Nós não temos amor pela honra dos nossos irmãos. Nós desejamos que as pessoas, ao nos julgarem, elas sejam misericordiosas, mas nós somos precipitados no julgar. Nós somos impiedosos no julgar, muitas vezes cruéis no julgar. Nós sabemos que essa ilustração é frequente nas Sagradas Escrituras. A gente vê o cisco no olho do irmão, mas não consegue enxergar o argueiro ou a trave que está no nosso próprio olho. E é importante, irmãs, que sondemos o nosso próprio coração, que pela instrução das Sagradas Escrituras você parta desse pressuposto. Ah, pastor, eu não faço isso. Se pergunte ao Senhor em oração, pergunte ao seu próprio coração. Se você faz, tem feito, nunca parta do ponto de que você não pode fazê-lo, porque pode, sendo homem ou mulher, sendo jovem ou idosa. Tiago fala sobre a língua como um mal incontido, como uma pequena fagulha que destrói e incendeia toda uma floresta. Uma língua dissimulada, uma língua difamadora, ela produz danos grandiosos, seja na família, seja na vida da igreja. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a lutar e a enfrentar e a reconhecer em nós mesmos o pecado e buscarmos formas de nos livrarmos deste pecado. Eu recomendei uma senhora certa vez, ela, pastor, mas as pessoas me procuram para falar as coisas. A vítima, né? As pessoas me procuram para contar, acaba chegando em mim, eu não sei como é. Eu disse, minha irmã, próxima vez que alguém chegar até você para falar mal de algum irmão, você diz assim, é mesmo, minha irmã? Vamos lá conversar com ela? Ela vai dizer, não, para quê? Eu digo, mas não é algo importante? A gente não precisa corrigir a nossa irmã? Não. E quando você fizer isso, você vai perceber que nunca mais eles vão te procurar. Porque eles não querem resolver. Eles não querem cuidar. Eles não querem socorrer. Eles querem simplesmente falar. E encontrar guarida para os seus pensamentos. E encontrar pessoas que difamem igualmente. Não há interesse nenhum, não há amor nenhum manifesto na prática da difamação, da calúnia, do mexerico. Se você vê o seu irmão metido em algum pecado, com alguma dificuldade, você procura quem? O seu irmão. Vai tu até ele. Antes de você presumir o mal, antes de você reagir de forma pecaminosa, procura o teu irmão. Dá sempre o benefício da dúvida. Será se é verdadeiro o que tem sido dito? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a fugirmos deste pecado tão danoso
e tão destrutivo. Mas mais do que isso, além destas irmãs idosas herdarem ali as virtudes que são aqui vinculadas aos senhores, como também obrigações suas, além de serem demonstradas aqui a necessidade de não serem difamadoras, caluniadoras, escravizadas ao vinho, elas precisam também ser mestras do bem. É importante isso, irmãos, porque não é somente não fazer o que é errado. Até que a parte de não fazer o que é errado, o nosso próprio crivo nos livra da responsabilidade. Mesmo que você faça, você vai dizer, isso eu não faço. Mas quando você chega no mandato positivo, você não tem como se esconder. Eu não faço isso. Beleza. Mas além de não ser difamadora, você precisa ser mestra do bem. E como você tem feito isso? Como você tem servido o bem, tem demonstrado a sabedoria e a graça? Como uma mulher temente a Deus, você tem evidenciado os dons, as virtudes que Deus te confiou na prática, na vivência? Como você tem feito isso? Você tem simplesmente fugido do mal, mas o bem que é ordenado, que é próprio das mulheres piedosas, como nós vimos em 1 Timóteo, são frutos identificados na tua conduta como serva do Senhor? Você tem servido a Deus no seu trabalho, na sua vocação como serva do Senhor? Veja, essas senhoras idosas, elas precisam ser mestras do bem, não simplesmente porque foram forjadas pela experiência, pela maturidade e pela convivência cristã. Existe um propósito que Paulo vai vincular aqui à necessidade destas irmãs serem piedosas, não serem exemplos do mal e serem bons exemplos. Por que que as mulheres, as senhoras, precisam dar um bom testemunho e precisam ser hábeis na bondade? Existe uma finalidade. Texto, versículo 4. Porque, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Aqui, irmãos, algo muito belo no que diz respeito ao ministério das senhoras na vida da igreja. Elas precisam ser irrepreensíveis e precisam ser mestras do bem para que estejam aptas para ensinar as mais jovens. A virtude, ela precisa ser ensinada, a sabedoria precisa ser transmitida. E, irmãos, não é, difícil de perceber que há uma necessidade grandiosa de que santas mulheres do Senhor aconselhem as mais jovens. Nós enfrentamos infinitas dificuldades que são próprias da juventude, do início do relacionamento conjugal, e muitas questões que são difíceis, inclusive, para o próprio pastor tratar com uma jovem senhora, e que é especialmente proveitoso para o reino de Deus que hajam senhoras experimentadas na vivência conjugal, no casamento, na vida cristã, aptas para instruírem as jovens em como elas devem proceder, e não por conhecimento próprio, não por sabedoria própria, mas hábeis no conhecimento do Evangelho, não apenas de ouvir falar, mas de experimentar, de praticar, de se tornarem mulheres sensatas e sábias pelo conhecimento da palavra de Deus. Nós vivemos, irmãos, em dias extremamente difíceis, especialmente para as jovens, porque essa geração de sábias senhoras, aquelas senhoras bem velhinhas que oravam pelas jovens, que eram um modelo de vivência, que criaram seus filhos no temor do Senhor, que viveram uma vida na igreja, você percebe que estão em extinção. E às vezes aquelas mulheres, existem muitas nas quais dentro das igrejas dão conselhos carnais, mundanos, contrários à verdade das Sagradas Escrituras. Aí você percebe a necessidade de uma harmonia coletiva, porque cada parte é importante. Cada homem que vive a fé de forma correta e digna produz frutos e benefícios no seu lar. Cada senhora que conhece a Cristo, que ama a Cristo, que serve a Cristo, ela é útil na casa do Senhor, ela é útil na edificação mútua do povo de Deus, trazendo instrução às mais jovens. Nós vemos na nossa própria denominação que algumas vezes há uma separação entre senhoras e jovens. Não sei se vocês já perceberam isso. Uma das dificuldades que eu encontrava quanto ao nosso modelo
de sociedades internas era exatamente isso. As senhoras estavam todas reunidas e as jovens estavam reunidas com os jovens. Quando tinha um culto que diziam que era das senhoras, os jovens não apareciam. Quando tinha um culto que diziam que era da mocidade, as senhoras não apareciam. E como é que funciona este relacionamento, essa convivência, para as senhoras instruírem as moças? Na verdade, a boa pergunta é: as próprias senhoras têm sido esse bom testemunho, esse bom exemplo de vivência, de sabedoria, de graça? Elas têm amado seus esposos, elas têm servido ao Senhor com integridade, para que possam assim, não apenas pela sua palavra, mas pelo seu próprio testemunho, instruírem as jovens a viverem o evangelho no lar. Nós vamos chegar a um ponto conflitante da descrição do apóstolo Paulo, e que muitas pessoas vão dizer assim, que é uma questão temporal, que é uma questão cultural, que hoje não é mais assim. Porque Paulo diz que essas senhoras precisam ensinar as jovens a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, e o que mais? E serem boas donas de casa. Eu sei, irmãos, que a nossa sociedade ela não recebe. E não somente a sociedade, muitas mulheres que se denominam cristãs, elas têm profunda dificuldade quanto a isso. Mas, biblicamente falando, mulher não é impedida de ter um trabalho, de trabalhar. Mas o seu ministério principal, primário, é o cuidado da sua casa. Ela é auxiliadora do seu marido. Leia Provérbios 31. Ela tem um papel de sustentar o ministério do seu marido, de auxiliá-lo para que ele possa exercer o seu ministério. A glória da mulher piedosa é o seu marido ser visto entre os anciãos da cidade, é vê-lo como um homem respeitado e bem-sucedido. Um trabalho de uma senhora, de edificar um lar, de fazer um homem comum, ser um homem que glorifique a Deus, é um trabalho exaustivo, constante. Não estou falando, você fala cuidar de casa, pensa que é faxina. Não, também, mas não é somente isso. Uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela tem o seu joelho no chão pelos seus filhos. Ela ama e respeita o seu marido. Ela é um testemunho vivo do evangelho. Ela tem a igreja e o próprio Cristo como referencial. A nossa sociedade tem rejeitado essa característica do ministério feminino. Você lembra que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, ela será preservada pelo quê? Pela sua função de mãe. A mulher no interior da sua casa, com os seus rebentos em volta na mesa, é descrita pelo salmista como bênção do Senhor. A mulher hoje acredita que para ser relevante no mundo, ela precisa encontrar um emprego, ganhar dinheiro. E ela não percebe que ela é profundamente relevante, criando a próxima geração de homens e mulheres, ensinando-lhes o temor do Senhor, ensinando-lhes o evangelho. Nós vivemos como vivemos porque terceirizamos o cuidado dos nossos filhos. Não há mais proximidade. Os pais não veem seus filhos. São estranhos que cuidam dos filhos. Eles passam a maior parte do tempo da sua infância nas mãos de terceiros. E tem um desejo coletivo, né, da sociedade, dos órgãos governamentais, de que os nossos filhos, eles precisam conviver com estranhos, eles precisam estar a sós com estranhos. Eu digo, onde é que vocês tiraram isso? Que isso é necessário, que isso é fundamental para o desenvolvimento do meu filho, que ele esteja na mão de alguém que ele não conhece e que eu não conheço. As mães têm um papel fundamental no bom andamento do lar, na criação dos seus filhos. Não negligencie isso. Se você tem dúvidas quanto a isso, se seu coração acende aquele alerta quanto a isso, procure conhecer mais. Não a minha opinião. Procure a Escritura. Peça bons materiais de exegese, de comentário bíblico. Veja como há beleza no ministério feminino. Como há beleza no lugar onde o Senhor colocou a mulher e o seu papel. E como Satanás odeia, como ele tem perseguido, como ele tem tentado por fim, quantas vezes ele tem agido dessa forma, e tem feito mais uma vez, de forma incisiva, buscado não apenas criar nas mulheres um desprezo pela maternidade, como se fosse um grande empecilho, mas agora tentando
tirar a vida dos bebês que ainda não nasceram dentro do seu ventre, demonstrando o que há de mais maligno, porque se premia a irresponsabilidade e a inconsequência de um casal despreparado pela morte de um inocente, que é uma perversão daquilo que Deus preparou para o ministério feminino. Irmãs, orem, peçam graça de Deus. Senhoras, sejam vocês mesmas as primeiras a incentivarem, a educarem as suas moças a serem boas esposas, a amarem os seus maridos. Não sei se vocês sabem disso, mas quem é casado tem problema. É briga de vez em quando. E é especialmente importante que você tenha uma pessoa que ama a Deus e conhece a sua palavra para te dar conselhos. Eu sei que nem sempre você busca o pastor ou algum presbítero, mas quando você encontra uma senhora sábia, isso vai ser um refrigério ao teu coração. Frequentemente você vai buscar conselhos com os ímpios e eles vão dizer exatamente o que você espera ouvir. E eles vão dizer que você está certo, que você não merece isso, que você precisa acabar com isso, que você precisa ser livre, e são conselhos ímpios. E você sabe que são ímpios, porque Deus abomina o divórcio, Ele abomina. Busque conselhos com pessoas que têm o mesmo amor pelo Senhor, que têm a mesma fé. Eu sei que nós precisamos melhorar muito isso, mas sejamos nós, estes homens e mulheres, que vão pegar essa nova geração com seus conflitos e suas dúvidas e darmos as mãos a estes jovens e conduzi-los à presença de Deus pela palavra, dizendo: você ouviu a vida toda que era assim, não é assim, meu filho. O Senhor nos diz, é desse jeito. É assim que se vive um casamento, é assim que um homem de verdade mostra a sua masculinidade, é assim que uma mulher de fato sábia e virtuosa. Não deem ouvidos ao mundo, porque eles vão ensinar tudo ao contrário do que o Senhor Deus ordena em sua palavra. Nós, homens, mulheres, velhos, jovens, temos de compreender que a nossa vida cristã, ela é a prova que se de fato a nossa fé é legítima, se de fato aquilo que nós professamos é real, os frutos, eles vão confirmar a árvore. Então não adianta ter o nome do hall de membros e passar 10, 15 anos indo para uma igreja, se você não tem as virtudes de Cristo, se você não se torna mais parecido com Cristo, se você não ama a palavra de Cristo, se quando Cristo te diz que algo deve ser feito dessa forma, você rejeita, se você é seletivo na sua submissão, só submete naquilo que é conveniente a você, você não nasceu de novo. Você precisa conhecer o Evangelho. Estas jovens, elas precisam amar os seus maridos, elas precisam ser também sensatas, honestas, boas donas de casa. E aí entra a outra parte que completa a confusão. Além de serem boas donas de casa, elas precisam ser o quê? De acordo com o apóstolo Paulo? Sujeitas ao marido. Submissão, irmãs. Submissão é algo que é uma evidência de uma fé verdadeira. A igreja deve ser em tudo submissa ao cabeça, que é Jesus Cristo. E a esposa, ela precisa ser submissa ao seu marido. Existe limite, pastor, para essa submissão? Existe sim. Cristo impõe limites. O limite não é a sua preferência, não é o seu gosto. O limite é a própria lei de Cristo. Se o seu marido, ele não se opõe em nada à lei de Deus, ele não lhe dirige ao pecado, você deve sujeitar-se a ele. Ah, pastor, mas eu não gosto. Não gosta, não casa. Você quer viver seguindo o seu próprio nariz, as suas próprias vontades. Se você é crente e não quer se submeter ao governo de um homem, entenda, irmãos, isso é desde o Éden, consequência do teu pecado. Se você vai viver em um casamento, lembre-se, o teu desejo será para o teu marido e ele governará sobre ti. Esta é uma realidade que toda mulher cristã enfrenta. Este atrito, este conflito sempre vai existir no casamento. São dois pecadores, irmãos. Você não é ignorante quanto a isso. Você sabe que existe um pecado no teu coração e que você precisa combatê-lo. E assim como a mulher resiste à submissão e rebela-se, o homem foge da responsabilidade.
e deixa tudo nas mãos da mulher. São homens omissos e mulheres rebeldes. Isso é uma característica de quê? Pecado. Mas no Evangelho nós podemos experimentar um casamento redimido, um casamento que glorifique a Deus, onde a mulher é submissa ao seu esposo e o esposo ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Tá? No Evangelho nós podemos viver isto aqui. E este casal, irmãos, é uma pregação pública do Evangelho. Eles evidenciam como Cristo ama e como Cristo redime e santifica a sua noiva. Homens, eu sei que muitas vezes têm compreendido mal a questão da submissão. Entendam isso, homens. A submissão é ordenada pelo Senhor às esposas. Elas são submissas, em primeiro lugar, ao Senhor e não propriamente a ti. Elas precisam sujeitar-se ao Senhor e você tem responsabilidade de, como cabeça, governar segundo as normas e as leis do Senhor, para que essa submissão ela não seja penosa, não seja um fardo. Tá? Os homens confundem as coisas, mas homens, eu preciso dizer uma coisa a vocês. Vocês também são noiva. Se você faz parte da igreja, você é noiva de Cristo. A nossa submissão existe. O homem não é o dono do mundo, cabeça do universo. Ele é noiva de Cristo também. Ele deve submeter-se. Para uma esposa cristã, submeter-se a um homem que submete-se a Cristo é muito melhor. Você se submeter a um homem ímpio, que não ama Cristo, que não ama a palavra de Cristo, que não ama a igreja de Cristo, é um verdadeiro pesadelo. É por isso que nós recomendamos, na verdade, recomendamos é uma palavra muito fraca, é por isso que nós deixamos claro aos nossos jovens que o Senhor, Ele não se agrada de julgo desigual, de que é pecado unir-se com pessoas que não amam ao nosso Deus e não o servem. Tá? Agora sim eu coloquei a palavra certa. Os moços, irmãos, as moças precisam ser submissas, sensatas, bondosas, e os moços, versículo 6, eles precisam ser em tudo criteriosos. Essa expressão ela vai dirigir-se a uma série de coisas. Eles precisam ter domínio próprio, eles precisam ter domínio sobre os seus pensamentos, sentimentos e ações. Se tem uma coisa que está difícil nos nossos dias quanto aos jovens, é ter domínio sobre os seus sentimentos e pensamentos. Nós vivemos em uma geração totalmente deturpada de valores e de significado. Pessoas que não conseguem controlar as suas próprias emoções, que não têm domínio e não têm maturidade, nem na prática, nem emocional. Os jovens, é requerido deles sabedoria e graça, e nós podemos, irmãos, como diz o texto sagrado no Salmo 119, de que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminhar? Observando segundo a palavra de Deus. O jovem ele não é tratado como incapaz. Eu sei que na nossa sociedade é comum que o jovem esteja cada vez mais incapaz. Você era jovem alguns anos atrás, até 12 anos, depois até 15 anos, depois até 18 anos, e você já é jovem com 35 anos hoje em dia. É uma pré-adolescente ainda. E cada vez mais tem se tornado incapazes, frágeis. Você percebe como há um contraste entre o jovem de nossa época, por mais que você duvide disso. Lembre-se que na Segunda Guerra Mundial, os jovens eles estavam pilotando os caças, defendendo a sua nação. Hoje, os jovens estão na frente de um celular, comendo milho, para ganhar centavos, num negócio que você não precisa nem procurar, se você entendeu a referência, mas é absurdo como a nossa sociedade está recheada de jovens sem valores, sem dignidade, sem maturidade, sem discernimento, sem integridade, movidos pelos seus próprios anseios e afeições. Os jovens cristãos, eles precisam conhecer a Escritura, eles precisam resistir ao diabo, eles precisam e são fortes, eles podem e devem servir a Deus, eles não precisam esperar a velhice para fazê-lo, eles têm desde tenridade, energia e habilidade para viver o Evangelho de forma que glorifique a Deus. Nós temos legado aos nossos jovens uma completa irresponsabilidade. Os pais têm mimado seus filhos, têm feito tudo por eles. E quando morrem, deixam um bando de gente incapaz, que não sabe fritar um ovo e passar um café. Nós precisamos compreender
que na vida cristã não é diferente. Você não está deixando a sua herança, é seu patrimônio. Você está confiando a noiva de Cristo a essa próxima geração. Eles precisam ser treinados no Evangelho, eles precisam amar a Cristo, eles precisam ser forjados, preparados, porque os tempos que nós vivemos são maus, mas os tempos que estão se achegando, o tempo do final de todas as coisas, são ainda mais terríveis. A perseguição vai se intensificar, a apostasia vai crescer, e nós não podemos deixar os nossos jovens aguardando isso de forma passiva e despreparados. Nós precisamos ensinar-lhes. Mas, irmãos, o texto se dirige também, em se tratando de toda a categoria de crente, se dirige também a Tito. É importante que você entenda isso. Homens, mulheres, jovens, moças, pastor. O pastor, ele também precisa proceder de forma digna do Evangelho. Não é? No versículo 7, você vai perceber que o mandato é para que Tito seja ele pessoalmente padrão de boas obras. E mais, esse ponto é especialmente relevante. No ensino, ele precisa mostrar integridade, reverência, linguagem sadia. Né? Ele precisa ter um ensino fiel, íntegro, com uma linguagem apropriada, e com um sentimento apropriado, de santo temor. Por que isso é importante, irmãos? Porque nós estamos falando da palavra de Deus. Nós estamos falando da palavra de Deus. Eu sei que eu já falei sobre isso, e volto a repetir, tem se tornado comum, e também motivo de zombaria, a linguagem que tem sido utilizada nos púlpitos. Pastores que usam palavrões nos púlpitos. Pastores que fazem do púlpito um palco e contam piadas e usam palavras inapropriadas para despertar o riso e para fazer com que as pessoas se sintam atraídas às suas palavras por causa da graça e do riso. E quando nós tratamos do Evangelho, irmãos, nós não estamos falando de piada. Há uma seriedade intrínseca ao Evangelho. Nós estamos falando de vida e de morte. Nós estamos falando da necessidade de salvação. Falamos de condenação para aqueles que rejeitam o Evangelho. Não há motivo de zombaria, de riso. Deve-se ter uma linguagem correta, deve-se ter um ensino íntegro e deve ter um comportamento adequado. Reverência, linguagem sadia e integridade no ensino. Isso é requerido, irmãos, pelo apóstolo Paulo a Tito. Eu vou me antecipar ao verso 9, para que os irmãos vejam que além do pastor, ele dirige-se também aos servos. Você vai perceber que não é apenas uma questão de gênero, não é apenas uma questão de ofício, mas é também uma questão de extrato social, onde se encontram os servos. Lembrando que na ilha de Creta era uma prática muito comum o uso de trabalho escravo. Tá? E estes servos aqui, a palavra é mais propriamente destinada a escravos, a pessoas que foram compradas por preço. Não é? E o que Paulo diz a estes escravos que foram convertidos? Ele vai dizer assim: quanto aos servos, eles sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Está falando do servo, do trabalhador, do funcionário, do escravo, que a conduta esperada de alguém que nasceu de novo é ser íntegro e fiel. É fazer o seu trabalho da melhor forma possível, agradando ao seu Senhor, não apenas o seu Senhor terreno, certamente ao seu Senhor também nos céus. Mas você já parou para pensar como isso tem um impacto sobre a nossa sociedade? Como o Evangelho ele vai demonstrar a sua eficácia se nós considerarmos todas estas questões? Se nos lares a fé for vivida pelos maridos, pelas esposas, pelas moças, pelos rapazes, pelos senhores e pelos servos, se nós vivermos de modo digno do Evangelho, note que há uma perspectiva maravilhosa para a sociedade de um modo geral. A glória de Cristo e o poder do Evangelho vão ser manifestos pela vivência do povo de Deus no meio dos ímpios. Como Jesus Cristo disse, nós somos luz. Não dá para esconder a luz quando ela está no meio das trevas. Nós somos sal. O sal, ele vai contrastar, ele vai manifestar o seu sabor. Se ele não tem distinção, se ele não tem sabor, ele se torna inútil. E o que eu preciso, irmãos, para encerrar, e agora é sério, demonstrar aos irmãos,
é que essa vivência que aqui alencada, levantada, eu fui alternando os versos, mas ela é aqui muito sabiamente costurada pelo apóstolo Paulo, verso a verso, sustentando que todas estas coisas, elas têm um propósito específico que é de defender a eficácia e a veracidade da doutrina. Você vai observar que no primeiro verso, ele começa falando sobre a doutrina. A sã doutrina. Fala o que convém à sã doutrina. No verso 7, ele vai falar que Tito precisa ser íntegro no ensino. A doutrina é mencionada aqui também, mesmo que na tradução não fique evidente. E lá no último verso, no verso 10, ele vai fechar também tratando sobre a doutrina. Tanto aqui, como também no verso de número 4, não é? No verso número 5, na verdade, você vai perceber que todo o propósito do procedimento reto que é esperado dos homens, mulheres, jovens, moças e rapazes, pastor e servos, tem um propósito específico. Veja, eles são costurados aqui, sustentados pela palavra, mas veja o versículo 5. Por que essas moças precisam agir como é recomendado aqui? Final do verso 5, início do verso 6. Qual é o propósito de uma moça cristã ser submissa, ser boa dona de casa, ser tudo aquilo que o texto descreve? Tem um propósito específico. Qual é? Para que a palavra de Deus não seja difamada. O propósito da vivência cristã, das virtudes cristãs, não é para que você seja salvo, percebe? Não é para que, fazendo tudo isso, você seja um salvo. Esse texto é para os salvos. E crentes, ele está dizendo, quando vocês procedem impiamente, quando vocês seguem os seus próprios corações e não o que está escrito na sã doutrina, a palavra de Deus é exposta ao escárnio. O nome de Cristo é difamado. É especialmente pelo nosso procedimento que nós preservamos a beleza e a glória do Evangelho. Mas, ele vai deixar isso claro. No caso de Tito, por que ele precisa usar uma linguagem sadia, com integridade e com reverência? Versículo 8, novamente. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. E o verso 10 encerra muito belamente afirmando que a conduta deste servo, um escravo, veja só o contraste, né? Alguém que para a sociedade não é nada, ele tem preço, ele não tem valor, ele não é ninguém. Mas o que o texto diz sobre a conduta desse homem que nasceu de novo? Vai dizer que pela conduta dele ele pode ornar, adornar, tornar bela em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. É a vivência do Evangelho, irmãos, que vai manifestar o poder e a glória das Sagradas Escrituras. É experimentando e vivendo na prática. Por que existe uma crescente incredulidade quanto ao Evangelho? Não é porque o seu conteúdo foi refutado ou está ultrapassado, é propriamente porque a igreja não tem poder, porque a igreja vive como se não fosse servo de Cristo, como se não tivesse um Senhor. A incredulidade cresce não por causa da Escritura, mas por causa dos crentes. Todo mundo que você vai procurar em Balsas tem algum problema, ou com um crente, ou com um pastor, picareta. Todos eles acreditam que conhecem o Evangelho e que o Evangelho é ineficaz, porque eles não conheceram o verdadeiro Evangelho. Nós temos um papel fundamental na vida da nossa sociedade, irmãos. Nós vamos propagar o reino de Cristo, vivendo o Evangelho na prática. Fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível, a doutrina do nosso Senhor será ornada. Vivendo a vida comum do lar, da forma que o Senhor ordena, Cristo não será difamado, a sua doutrina será preservada, pregando com fidelidade, com a linguagem correta. O inimigo não terá o que afirmar sobre os servos de Deus. É pela nossa vivência, é pela nossa prática que nós vamos confirmar a nossa fé como verdadeira. Você percebe a necessidade de não apenas professar a fé, mas viver a fé? Isso é muito importante, especialmente para os irmãos que hoje se tornam membros da Igreja Presbiteriana do Brasil.
Não vou dizer que você está levando o nome da Igreja Presbiteriana do Brasil nas suas costas, não. Você está levando o nome de Cristo. Onde quer que você for, você será uma pregação viva do Evangelho. Ou as pessoas vão desejar conhecer a Cristo, ou eles nunca vão entrar numa igreja. Depende de como você anuncia esse Evangelho, pelas tuas palavras e pelo teu testemunho. É algo particularmente importante para a vida da igreja, que nós vivamos este Evangelho de fato e de verdade. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu sei que nós somos falhos em muitas coisas, mas compreenda o peso da responsabilidade. Você acha que o que você faz no interior da sua casa, às vezes contra o seu marido, aquela picuinha pequena, não tem nada a ver, ninguém sabe. Você está colocando a doutrina em risco. No seu trabalho, quando você fica o dia todo no celular, enquanto o chefe não está vendo, é a doutrina, é o nome de Cristo. Tenha e encare a vida de um modo geral como um serviço a Deus, e você vai perceber que você não vai tratar nenhuma das esferas de modo indigno. Tudo o que fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Todas as coisas, sem exceção. Que Deus nos ajude e que o seu nome seja engrandecido. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai bondoso, te louvamos, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, o que Cristo fez por nós. Sabemos a sua morte, sabemos, ó Deus, o seu sacrifício. E cremos, ó Deus, cremos que pela morte de Cristo Jesus nós fomos lavados, libertos. As cadeias foram quebradas, nós não vivemos mais como escravos do pecado, mas somos servos de Cristo. E devemos viver, ó Deus, para a glória de Cristo. Nos ajuda, ó Pai. Transforma, Pai, a nossa mente e o nosso coração pela palavra, pelo conhecimento da palavra, pela vivência da palavra. Que possamos, ó Deus, manifestar a graça de Deus no que falamos, no que fazemos, como pensamos, como nós nos relacionamos com os nossos irmãos, com as pessoas à nossa volta. Que sejamos nós mesmos, ó Deus, luzeiros neste mundo mau. Que as pessoas se surpreendam, não para a nossa própria glória, mas para a glória de Cristo, que ainda existem pessoas fiéis, pessoas sérias, pessoas íntegras, e isso não pode ser encarado como algo absurdo, porque é natural daqueles que nasceram de novo, daqueles que foram ligados em Cristo Jesus, que produzam frutos dignos do Evangelho de Cristo Jesus. Que sejamos, ó Deus, a contramão do mundo, que vivamos, ó Deus, para a Tua glória, e que o Senhor nos capacite e nos habilite para isto. E mesmo, ó Deus, que a perseguição e a inimizade do mundo se intensifiquem, o Senhor conserve sempre uma igreja fiel à Tua palavra e ao Evangelho. Nós te pedimos, ó Deus, isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as bênçãos e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus congregado, desde agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino de número 6 do nosso inário